Olá, hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre colesterol elevado e o que a gente pode fazer para reduzir ele. Então, o colesterol, ele normalmente ele se eleva devido à questão de hábitos de vida, né? Então, em relação ao tipo de alimentação que a pessoa utiliza e também se faz ou não atividade física. O que ajuda a reduzir o colesterol é aumentar a quantidade de fibras da dieta em primeiro lugar. Então, onde é que eu encontro fibras? Eu encontro fibras nas frutas, nos legumes, né, nas leguminosas, feijão, lentilha, e também reduzir a quantidade de alimentos ricos em gorduras saturadas. Onde que eu encontro os alimentos ricos em gorduras saturadas? Carnes em geral, né, principalmente as gordas, creme de leite, leite condensado, produtos lácteos integrais, né? Então, leite integral, iogurte integral, ovo, né? Mas tá, e aí, né? A gente não vai mais comer ovo? Como é que funciona isso? Na verdade, já se sabe que o equilíbrio da dieta, ele é muito importante. Então, se eu utilizo bastante frutas e verduras e fibras, no geral, eu não tem problema de eu consumir esses produtos, né, de origem animal com gordura saturada, desde que a gente não faça o uso de uma grande quantidade, né? Outra coisa importante é que para a gente reduzir o colesterol ruim e aumentar o colesterol bom, a gente pode usar azeite de oliva, o abacate, por exemplo, a gordura boa das castanhas, do amendoim, né? Só que a gente tem que cuidar um pouco que essas oleaginosas, elas têm que ter uma quantidade, né? A gente não pode simplesmente comer um montão, porque são bastante calóricas e não são interessantes até devido ao fato de poder ter um excesso, né, de, de nutrientes aí que podem causar, por exemplo, a castanha do Pará, se tu comer demais, tu pode ter uma selenose, né, que é um excesso de selênio no organismo. Então, as oleaginosas a gente orienta no máximo assim um punhadinho, né, por dia, para poder não ser em excesso, tá? E que mais? Assim, ó, quem usa estatina, né, quem usa os remédios para reduzir colesterol, infelizmente, a gente já sabe que as estatinas elas reduzem, né, a coenzima Q10 no organismo, e isso faz com que as pessoas se sintam, tenham sintomas e sinais de fadiga muscular, né? Pode ter a ver alguma questão bem forte em relação a isso, né? Então, quando a gente sabe, né, que a pessoa utiliza estatina e que não consegue tirar essa medicação, né, a gente normalmente orienta a suplementação de coenzima Q10. Mas isso deve ser tratado, né, com um profissional que entenda do que está fazendo. Não é simplesmente ir na farmácia comprar Q10 e seguir tomando, né? Temos também temos que ter também o cuidado, né? E sempre, isso já faz parte assim da ideia de uma alimentação saudável, de uma vida saudável, de incluir atividade física nessa alimentação, nessa rotina diária, né? Que ajuda a reduzir colesterol. E não podemos esquecer da nossa hidratação, né? Então a água também é muito importante no processo do corpo como um todo. Então, recapitulando, aumentar frutas e verduras, pelo menos 3 frutas ao dia. O ideal, a Organização Mundial de Saúde recomenda de 400 a 600 gramas, né, de vegetais e frutas ao dia. Então, 3 frutas dá em torno de 300 gramas e a gente ainda teria que encher 2 pratos, né, de saladas e, enfim, de verdes e coloridos. Fazer o esquema de pelo menos 5 cores no prato, né? Então, sempre pensar num prato mais colorido, né? E,
e se mexer, né? A atividade física também ela é bem importante para a redução do colesterol. E evitar também, né, que não atua diretamente, mas indiretamente, os produtos ultraprocessados, né? Então, aonde que eu acho esses produtos? Então, tudo que vem, que a gente compra no supermercado, embalado e que tem um rótulo extenso, é um ultraprocessado. Então, assim, como eu falei, a gente tem que aumentar a quantidade de fibras. E muitas vezes as pessoas pensam, vou comer pão integral, vou comer biscoito integral, e tá tudo certo, já aumento a fibra. Sim, aumenta a fibra, mas a gente tem que ter um cuidado também, como é esse produto, porque daqui a pouco aumenta a fibra, mas aumenta açúcar, aumenta a gordura. Então, os produtos ultraprocessados, eles também são ricos em, em a gente não pode nem dizer que é alimento, porque na verdade é um produto alimentício, né? Ele é muito rico em gordura, em açúcar, em sal. Então tu acaba tendo um aumento aí, às vezes, de colesterol, de resistência à insulina e um todo de problemas no organismo, inflamando o organismo, pelas tuas escolhas não serem tão saudáveis, né? Então, assim, se tu puderes utilizar, fazer o pão em casa e aí usar, assim, uma coisa importante também que eu esqueci de falar, as sementes. Então, semente de linhaça, chia, semente de abóbora, de girassol, né? Isso é fibra, isso também é gordura boa, também tem uma grande quantidade de outros nutrientes e também auxiliam na questão da redução do colesterol. E uma outra fibra que a gente pode utilizar, que não só ajuda na questão do colesterol, mas também na resistência à insulina, na redução, né, dos picos glicêmicos, então o pico de açúcar no sangue, que é o psyllium, né, é uma fibra que a gente compra em casa de produtos naturais e a gente pode utilizar em cima da fruta, em cima da salada, enfim, né? E é bem interessante esse uso também, né? Além de ajudar na questão da redução de colesterol, ele ajuda na redução da glicemia e ajuda também a melhorar, a função intestinal e o equilíbrio da flora intestinal. Então, acredito aí que a gente passou, né, algumas dicas, né? Primeiro, o aumento de frutas e verduras, utilizar sempre bastante fibra e enriquecer isso com produtos mais naturais possíveis. Então, se tu utilizar sementes, utilizar o feijão, utilizar saladas verdes, né, e coloridas, e pelo menos 3 frutas ao dia, a gente já vai começar a ter uma boa melhora desse colesterol, tá? Porque a fibra, ela ajuda a carregar o colesterol nas fezes. Então, por isso que é tão importante o aumento da fibra na dieta, tá? Acho que era isso. Se tiver alguma dúvida, coloquem aqui que a gente vai respondendo. Um abraço a todos. Muito obrigada.